Olha, o mês de março é o mês de alerta sobre o câncer coloretal, que é o câncer que afeta o intestino grosso e o reto. A chance de cura é grande, agora se a doença for descoberta cedo, né? Para falar mais sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio do BG News o médico oncologista Eduardo Zanella. Doutor Eduardo, muito boa tarde. De antemão, muito obrigada por ter vindo. Boa tarde, Falar de Rafa. câncer é sempre importante, né? E a gente fala desse câncer em especial. Eu queria que o senhor falasse da incidência do colo retal, do câncer de colo retal, e quais são os sintomas, como perceber esse tipo de câncer. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, telespectadores da Record News. É um prazer estar aqui. Eu agradeço a oportunidade de poder falar de um tema tão importante que é o câncer coloretal e a sua prevenção. Ele é um tema de muita importância porque é um câncer bastante incidente na população brasileira. É o segundo câncer mais comum na mulher, situando-se os cânceres de pele, e o terceiro mais comum entre os homens. No Brasil, a estimativa de câncer de 2018 estima-se que teremos 37 mil novos casos de câncer coloretal. Em Santa Catarina são esperados 1.200, divididos proporcionalmente entre homens e mulheres no nosso estado. É um número muito alto, né, doutor? São 600 casos em homens e 600 em mulheres para esse ano de 2018. E o Março Azul Marinho é mais uma oportunidade que nós temos de poder chamar atenção para essa doença tão importante. Muitos casos são preveníveis e muitos casos a gente consegue bons resultados mesmo quando tem o diagnóstico já do câncer, desde que o diagnóstico seja precoce. E é isso que a gente quer trabalhar nesse mês, é o rastreamento, a prevenção e a detecção precoce. Quais são os sintomas do câncer de colo retal? O câncer coloretal ele pode ter alguns sintomas. O mais comum deles é a alteração do hábito intestinal. O paciente pode vir a desenvolver constipação, por exemplo, alteração no formato das fezes, as fezes podem se tornar afiladas, a presença de sangue nas fezes é um dos sintomas. Eventualmente você pode ter fraqueza e pode ter sintomas como dor abdominal e alguns outros sintomas não relacionados diretamente ao problema em si, como eventualmente até dores em outros locais. Mas basicamente os mais importantes são dor, sangramento e alteração do hábito intestinal. Agora, um dos erros que a maior parte das pessoas cometem, né, doutor, é justamente começar a ter um sintoma como esse, que o senhor falou agora há pouco, né, e simplesmente ignorar, não dar bola, deixar passar, ir adiando, tomar um remédio paliativo e realmente não procurar um médico para, de repente, diagnosticar cedo, né, e conseguir curar um câncer desse, né? Sem dúvida. Na presença do sintoma, é obrigatório que o paciente procure assistência e é obrigatório também que o médico que ele procure que solicite exames adequados para se fazer, que pense nesse diagnóstico, como possibilidade de diagnóstico, e que se faça exame. O que a gente quer trabalhar aqui também é a questão da prevenção. E como fazer isso? Todo paciente hoje acima de 50 anos, ele deve ser submetido a algum exame, alguma espécie de rastreamento. O principal e mais importante é a colonoscopia. Não sendo possível, existem outras formas, como pesquisa de sangue oculto nas fezes, tomografia colonoscopia por tomografia, entendeu? Que é um método não invasivo, não tão bom quanto a colonoscopia, mas é uma possibilidade. E até alguns marcadores tumorais novos que estão sendo desenvolvidos, já foi aprovado nos Estados Unidos, um marcador tumoral sanguíneo novo, que não chegou no Brasil ainda. Mas o pilar para o rastreamento em pacientes sem histórico familiar de câncer coloretal é aos 50 anos fazer um exame de base de rastreamento. E depois acompanhamento mesmo na todo ano? Não, de acordo com o resultado do exame, aí o especialista vai saber dizer qual é a necessidade e em quanto tempo de se repetir o exame. Mas basicamente, faz aos 50 anos, o exame é normal, você pode repetir em 10 anos. E qual é a chance de cura assim que descoberto o câncer, descoberto rapidamente? Então, para você ter uma ideia, como muda a questão da cura do câncer coloretal. Um câncer considerado local, somente no intestino, a gente consegue resultados de até 90% de cura. Se já tem envolvimento regional, ou seja, na drenagem linfática do tumor primário, já tem acometimento da doença, as chances de cura caem para 70%. Quando você tem um câncer metastático, ou seja, caiu na circulação sanguínea células tumorais e se implantaram em outros órgãos à distância, como o fígado, pulmão, a chance de cura é menor do que 15%.
Então, se imagina qual é a importância de se fazer o diagnóstico precoce. Muda muito a questão dos resultados a longo prazo. Muda todo o quadro, na verdade, Muda todo né? o quadro. Porque antigamente as pessoas tinham ideia de que receber um diagnóstico de câncer era um atestado de morte, né? Isso não é mais assim hoje em dia, né? Desde que você, claro, descubra isso com antecedência, que você faça a prevenção. É a palavra-chave, né, doutor? Não tem como fugir disso, né? Sem dúvida. E mais um ponto que eu quero destacar sobre o câncer coloretal, ele tem uma particularidade. Muitos dos casos de câncer coloretal, eles são provenientes e se desenvolvem a partir de pólipos intestinais. Você já devem ter ouvido falar. São pequenas formações nodulares que podem acometer o intestino e que, com o passar do tempo, vêm a se desenvolver em câncer coloretal propriamente. Então, qual é a vantagem da colonoscopia? Ela permite remover esses pólipos durante o exame. E, com isso, consegue-se uma redução da incidência de câncer de 50%. Porque você não vai deixar ele se promover. Chegar até Exatamente. se desenvolver até um câncer, né? Isso. Doutor, o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, divulgou na semana passada uma projeção, né? Exatamente. E aí devem surgir até o ano de 2019 1.200.000 novos casos de câncer em todo o país. É um número alto, é um número preocupante, né? Sem dúvida. A incidência é cada vez maior e esse número é bastante preocupante. A questão é que o câncer ele não é uma doença só, então para cada tipo de câncer você tem fatores de risco A, B ou C que são diferentes entre si, mas que são agrupados sobre esse mesmo nome, esse mesmo estigma que é o câncer. Esse número que você falou corresponde ao número para todas as neoplasias. Né? Exatamente. E um dos cânceres que mais preocupam é justamente o câncer de pele. A gente está aí ainda num período de verão, onde as pessoas tomam muito sol, e a gente vê muita gente tomando sol de forma sem prevenção, sem o sol do meio-dia, o sol mais forte, né? Você ainda vê esses absurdos, né? Sendo que as pessoas não se dão conta de que esse sol que você tomou hoje não é ano que vem que você vai ter um câncer, é um efeito cumulativo ao longo dos anos, né? Então, quer dizer, todo cuidado é muito pouco e realmente o câncer de pele preocupa e preocupa bastante, né? Sem dúvida, e especialmente na nossa região, onde nós temos uma grande parcela da população que tem a pele clara, que é um fator de risco, associado à exposição solar, principalmente em horários inadequados, sem usar protetor solar, sem usar roupas adequadas. Com esse dano solar crônico cumulativo que você mencionou, a incidência de câncer de pele aqui no nosso estado, principalmente, é bastante alta. E também cabe aqui, a gente no papel de oncologistas, aqui esclarecer a população, reforçar suas orientações, que são de conhecimento do público, mas que nem sempre as pessoas acabam praticando e isso depois pode pagar o preço lá na frente. É verdade. E quais são os sintomas de um câncer de pele? Como é que a pessoa em casa ela pode, de repente, ficar em alerta, né? Tipo, devo procurar um médico. Quando acender esse sinal de alerta? Bom, nós dividimos os cânceres de pele em melanoma e não melanoma. Normalmente, os do tipo melanoma são os mais graves e são aquelas lesões pigmentadas, ou seja, escurecidas. Essas lesões elas podem nascer do nada ou a partir de alguma pinta, de algum névoos que você já possuía. Se você tinha uma pinta e eventualmente ela se modifica, ela cresceu, ela passou a ter contornos irregulares, apresentou ulceração, ou seja, uma escarificação, apresentou sangramento, você tem que suspeitar por uma malignização de uma lesão pré-existente. Já os outros cânceres de pele não melanoma, você vai ter alterações na pele, vão formar lesões e as áreas mais comuns dos cânceres de pele não melanoma são as de maior incidência de sol, que é face, no colo, mãos e no tronco. E aí, na presença de lesão cutânea suspeita, persistente, você deve procurar um dermatologista ou algum médico da sua confiança. Porque, mais uma vez, quanto mais cedo, mais fácil de curar. Exatamente. O câncer de pele, principalmente o melanoma, muitas vezes ele é uma lesão pequena, mas que pode ter um acometimento já vertical, ou seja, profundo na pele, e acarretar um prognóstico não bom, mesmo com uma lesão primária pequena, já pode eventualmente desenvolver metástases à distância. Então, tem que ficar bem de olho com essas lesões de pele.
Preocupa também, né, o câncer de mama nas mulheres, o câncer de próstata para os homens. Ainda falta conscientização das pessoas sobre a questão da prevenção. Porque a gente fala tanto, principalmente nesses cânceres, que são os que mais acometem as mulheres e os homens do próstata, né? Falta ainda a conscientização das pessoas? Falta muita conscientização. Se nós pensarmos que a maioria dos cânceres são preveníveis através de medidas dietéticas e comportamentais, vamos por partes. Por exemplo, o câncer coloretal, voltando, ele está associado ao quê? A uma dieta pobre em vegetais e frutas, com alto teor de carne vermelha, carne processada, é associado a sedentarismo, tabagismo e etilismo. Então, assim, hábitos saudáveis vão te ajudar na prevenção de uma série de cânceres. O câncer de mama compartilha desses fatores de risco com o câncer coloretal. Tumores de esôfago, por exemplo, estão associados ao tabagismo, a etilismo e o uso de bebidas quentes, como o chimarrão, que é comum aqui na nossa região sul. Cânceres de colo uterino, por exemplo, são associados ao HPV, que é relacionado a sexo sem preservativo, promiscuidade. Então, assim, se você conscientizar a população, você consegue reduzir muito a incidência de câncer. O problema é que nem sempre é tão fácil você mudar hábitos já enraizados na tua vida. Mas se você parar para pensar racionalmente, tem muito caminho, é um caminho que não é impossível de se conseguir. Basta realmente bater nessa conscientização. Agora, exercício físico e uma boa alimentação, uma alimentação saudável, é o pilar para tudo, né? Sem dúvida, vai te prevenir doença oncológica, vai te prevenir doença cardiovascular, que mata até mais do que doença oncológica, e vai te dar uma qualidade de vida também muito melhor. Então, sem dúvida, é importantíssimo. Não tem como fugir disso, né? Não. E, doutor, o senhor falou uma questão do álcool, né? Que também é um dos fatores preocupantes. Quando você fala, é todo tipo de bebida que preocupa? Tem alguma em específico? Qual a quantidade? Por exemplo, eu bebo socialmente minha tacinha de vinho todos os dias. Isso também é prejudicial? Isso é permitido? Quanto ao tipo de bebida, parece não haver diferença. O que vale é a quantidade de álcool ingerido. Obviamente, os destilados eles são mais concentrados, o teor alcoólico é maior. Mas o que vale é a quantidade de gramas de álcool que você ingeriu. O uso social e esporádico, ou eventualmente até o uso regular do vinho, por exemplo, tem estudos que mostram que é benéfico, inclusive, pela diminuição de radicais livres no organismo, e que melhorariam doenças cardiovasculares e, eventualmente, prevenção de algumas doenças oncológicas. Isso tem estudos falando. Então, não é prejudicial, não. Como é que o senhor avalia a questão dos tratamentos, né? A gente tem os tratamentos que são passados pelos médicos e muitas pessoas também optam por tratamentos alternativos, o que também é importante, é interessante, mas muitas deixam, às vezes, aquele tratamento com o seu médico por um tratamento alternativo. Como é que o senhor avalia essa questão? Assim, eu já tive a oportunidade de tratar vários pacientes que tentaram um tratamento alternativo. Qual é a minha postura na prática clínica diária? Eu não me oponho, desde que o paciente não abra mão do tratamento convencional, né, sendo feito em paralelo. É muito importante que o doente esteja com o psicológico dele em dia no tratamento oncológico. O paciente deprimido, ele não suporta muitas vezes o tratamento. E esse tratamento alternativo funciona nesse sentido. Eu vejo dessa forma, ajudando a manter o psicológico. Por outro lado, já tive pacientes que abandonaram o tratamento convencional, fizeram o tratamento alternativo e depois quiseram voltar para o tratamento convencional, que viram que não havia resultado, e aí já era tarde demais. Então, assim, a minha postura é essa. Eu apoio, acho importante, mas, sem dúvida, o tratamento convencional é o mais importante. E o senhor deve acompanhar vários casos e também deve ver a importância da família nesse processo todo, né? De um apoio psicológico, de um apoio da família, dos amigos, para essa pessoa que tem o diagnóstico de câncer. Isso é fundamental no tratamento, né? É um momento de bastante fragilidade que o paciente vive e a família é o pilar para tudo. Vai ajudar, seja na logística, seja no suporte, seja no emocional, no carinho. Então, a família é a base de tudo, sem dúvida. Doutor Eduardo, muito obrigada pela sua participação, obrigada por ter vindo no BGN Santa Catarina. Tudo de bom para o senhor, uma ótima semana.